A paz do Senhor a todos vocês que estão me vendo nesse momento. É uma alegria muito grande estar com vocês novamente, já que nós não temos os cultos presenciais, mas graças à tecnologia, à internet, nós estamos presentes aqui. Vocês estão me vendo, eu gostaria muito de ver vocês como se fosse na igreja, né? E hoje nós temos uma pregação bastante forte, estrondosa. Talvez não agrade muitos de vocês, mas é uma pregação necessária. E eu vou pregar hoje como profeta e pastor. Primeiro profeta, depois pastor, porque essa palavra exige neste momento um profeta que traga uma palavra para vocês. E o tema de hoje desse sermão é: achei as tuas palavras, Senhor. Vou repetir. Achei as tuas palavras, Senhor. Texto bíblico. Jeremias, capítulo 15, versículo 16. Diz o seguinte: achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o meu coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor Deus dos exércitos. Olha que maravilhosa a palavra. Ela se encaixa nos dias atuais e vocês vão ver isso durante a minha explanação. Essa pregação é bem específica para os cristãos crentes de verdade, que têm temor e tremor de Deus, e que entende o mundo físico e o mundo espiritual, as duas divisões. Também é para quem tem maturidade espiritual, que é o estado ou qualidade de quem já se desenvolveu plenamente, aproximando-se da perfeição cristã espiritual. Eu não estou falando para pessoas que tenham imaturidade espiritual. Estou falando para pessoas crentes de verdade, que tenham maturidade espiritual. Então, nesse momento, eu gostaria que, onde você estiver, fiquem sentados, bem acomodados, ouvidos preparados, visão preparada, porque a palavra hoje vai ser bastante dura. É uma palavra dos nossos dias que nem o profeta Jeremias deu ao seu tempo lá em Judá. É uma palavra que não vai agradar muitas pessoas. É uma palavra que você vai até ficar bravo com o profeta, com o pastor. Mas tem momentos que o profeta e o pastor têm que se manifestar de uma maneira mais intensa, quando Deus fala com ele e manda dar o recado ao povo. Quando Deus fala com ele e manda ele levar a palavra de Deus. Então você tem que estar quieto, aquietado, sem barulho, só vendo aí o vídeo, concentrado, porque a palavra hoje é um banquete, mas é um banquete duro. É um banquete de conscientização do que nós estamos passando, fortalecimento do que nós estamos passando e evitação do erro que nós possamos passar. Eu vou orar para que você não coloque obstáculos, dificuldades, pelo contrário, abra o coração, que Deus quer falar com você hoje. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, nós estamos na Tua presença em nome do Senhor Jesus, guiados pelo Teu Espírito Santo, e queremos agora, primeiro, agradecer porque estamos adentrando a casa de todos os irmãos e irmãs e também espectadores aí que estamos vendo. E queremos nesse momento abençoar o lar de todos, Senhor, com saúde, com alegria, com felicidade, e também preparar os corações para essa palavra, no sentido de abrir os corações, não haver, Senhor, nenhuma dificuldade, nenhum obstáculo, mas sim
a singeleza da palavra entrando e nos modificando, nos transformando, e nós abrindo o coração para recebermos esta palavra que vem do trono do Senhor, para que essa palavra faça transformações, mudanças, novas experiências e situações totalmente novas que estamos vivendo. Então nós te pedimos esta bênção, e te pedimos estas orientações, que essa pregação, Espírito Santo, seja totalmente tua. Coloque as palavras na boca do pregador e que ele possa, Senhor, através da palavra, abençoar, orientar, direcionar a vida de todos que estão nos assistindo nesse momento. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, por esta oportunidade. Muito obrigado. Amém. Esta pregação tem alguns objetivos bem claros. Demorei 3 dias para fazer essa pregação, orando, me dedicando, para trazer essa pregação para vocês, porque Deus falou intensamente no meu coração, no meu espírito, na minha alma, para transmitir isso para vocês. Essa pregação tem os seguintes objetivos. Primeiro, advertência. É uma reprimenda, é um aviso, é uma correção, uma admoestação. Vou repetir. Advertência, o objetivo da pregação, no sentido de reprimenda, aviso, correção, uma admoestação. Deus está nos advertindo sobre a situação que nós estamos passando e como evitarmos isso de uma repetição futura. Também é uma palavra de arrependimento. Estamos num momento de arrependimento, de nos arrepender de tudo aquilo que nós fizemos de coisas erradas. É o momento de se arrepender, porque quando nós entrarmos numa nova fase, num novo período, nós temos que estar despojados de tudo isso que nós já tivemos que não foi bom na nossa vida, para entrarmos no novo período que Deus quer para nós, com muitas novidades, muitos ensinamentos, muitas direções, mas nós temos que tirar essas coisas que não nos servem mais, tirar essas coisas que não nos vai adicionar nada na nossa vida, muito pelo contrário. Deus quer nos trazer um novo tempo, uma nova Canaã, a uma nova fase. Muitas vezes eu sei que vocês gostam de palavras, e quem não gosta, de palavras amáveis, dóceis, palavras que nos agradem, mas hoje a palavra não vai agradar. Hoje é uma palavra de cajado, é uma palavra necessária ao momento que vamos vivendo. Então, é um tempo de chorar, é um tempo que nós estamos sofrendo com essas mortes no mundo inteiro, é um tempo de se regenerar, novo tempo, nova situação que vamos viver, então nós temos que nos desprender das coisas antigas, corrigir as nossas falhas, nossas atitudes que já tivemos. Estou falando para crentes, hein? Crentes com maturidade espiritual. É também tempo de voltar-se a Deus como Ele quer e não como nós queremos ou nós pensamos. É um tempo de pano de saco, como diz o Velho Testamento. Arrependimento, terra sobre nós e colocarmos o pano de saco, pedindo perdão, se arrependendo dos pecados, das nossas falhas, dos nossos erros perante Deus. Agora não é o momento de pedirmos coisas, é o momento de orarmos para mudanças no mundo, mudanças do que Deus precisa fazer, que Deus seja misericordioso e nos livre desta praga do Covid-19. E também, então, primeiro, advertência, segundo, arrependimento, terceiro, juízos de Deus. Nós estamos numa fase que nós nunca passamos. Então, o palavreado vai mudar, as pregações estão mudando. Vocês podem ver que nós vemos com pregações de fé, oração, fortalecimento espiritual. Para quê? Para podermos chegarmos a Canaã, a um novo tempo. Algumas coisas terão que ser mudadas em nós. Não haverá mais o
tu, é nós juntos. E aqui no juízo de Deus tem um texto aqui em Jeremias 15, 2, que diz assim, Deus falando com Jeremias, né? E será que, quando te disserem, para onde iremos, dir-lhes-á, assim diz o Senhor, os que são para a morte, os que são para a espada, e os que são para a fome, e os que são para o cativeiro, Olha o que Deus fala. Já tem juízo de Deus pré-determinado mesmo nessa situação que nós estamos vivendo, porque essa palavra, na sua parte A, diz assim, os que são para a morte, E isso está acontecendo. É muito sério esse assunto. É muito sério o que nós estamos passando. Nunca vi isso, nunca participei disso. É a primeira experiência que nós estamos tendo. Quando nós temos experiências inéditas em nossa vida, nós temos que recorrer à palavra, buscar na palavra as direções, saber o que aconteceu no passado, por que aconteceu, como Deus agiu, como Deus fez realizar a sua vontade, para que isso, vindo lá do Antigo Testamento para o nosso tempo, nós possamos compreender como aconteceu lá e por que está acontecendo aqui conosco. Não é à toa que está acontecendo isso. Nós estamos falando de fatos reais, vou dar o número de mortos para vocês. Nós temos que parar, olhar tudo isso, ver tudo isso, raciocinar tudo isso e entender esse juízo de Deus. É um juízo de Deus, sim. É Deus que está colocando essa praga no mundo e tem os seus motivos claros. Quem somos nós para questionar Deus? Se você estiver desconfortável aí no seu banco, começar a se mexer muito, é porque a palavra está entrando em você. Está te incomodando. Mas tem que ser assim. O profeta, quando fala, ele não vem para agradar, ele vem para admoestar, para corrigir, para exortar. E aqui, outro ponto. Então, o primeiro foi a advertência, o segundo, arrependimento, o terceiro, juízo de Deus. Quarto, conscientização do agir de Deus nesse momento da Covid-19. Conscientização bíblica. A Bíblia tem relatos de fatos que aconteceram com uma certa semelhança, e eu vou citar para vocês hoje, em Jeremias, no profeta Jeremias. E vou trazer alguns números para vocês. Então, e aqui dentro dessa conscientização do agir de Deus, nesse momento que nós estamos vivendo da Covid-19, essa praga, é fortalecer a todos no devido ao momento que estamos passando, com muita fé. Primeiro, fé. Super fé. Grande fé. Big fé. Você veja, hoje, eu estou pregando isso numa segunda-feira, dia 11/5, pela manhã, exatamente 8 horas e 43 minutos. Já levantei de madrugada, já orei, Deus foi falando mais ainda, fui ainda fazendo algumas anotações aqui necessárias. 3 dias estudando intensamente, à noite chegando ao ponto de estar cansado de tanto estudar e entender o que Deus está falando. Hoje, dia 11/5, os números do Brasil da Covid são os seguintes: 11.123 óbitos, ou seja, mortos. Vou repetir: 11.123 óbitos ou mortos. Infectados no Brasil, 162 mil pessoas. 162 mil pessoas. 1.892 óbitos em investigação, porque muitos tiveram óbitos, morreram em casa. Essas informações a fonte foi a covid.saude.gov.br.
Agora vamos falar do mundo. Foram, até essa data, 265.800 mortes ou óbitos. Eu vou repetir. 265.800 mortes ou óbitos. Infectados, 3.800.000 pessoas no mundo infectadas, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. São números nunca vistos. São números mundiais. Aqui está o juízo de Deus. Eu não estou falando em coisas que não aconteceram. Eu estou falando de fatos reais. Pessoas que estão morrendo. A medicina ainda não tem um medicamento para trazer a cura. A medicina ainda não tem uma vacina para vacinar as pessoas para não ter esse Covid-19. Então, isto é o quê? Isto é um juízo de Deus. Deus está agindo. E nós, como servos de Deus, temos que ter este entendimento da ação de Deus nesse momento, porque os dados são reais, não são fictícios, são verdadeiros. Prova que o mundo inteiro está em casa, fechados, guardados, para não haver a proliferação do Covid. Eu estou em casa, você está em casa. Mudou o nosso ritmo de vida como nunca houve. Então, nós temos que compreender a situação que nós estamos vivendo. E também a palavra de Deus diz, estamos segundo o tempo de Deus, lá em Eclesiastes. Eclesiastes 3, de 1 a 8, eu peguei algumas palavras que estão ali interessantes, assim, é tempo de morrer, nós estamos no tempo de morrer. Os números não mentem. No mundo, 265.800 pessoas morreram até este dia 11, até as 8 horas e 47 minutos. Nós estamos num tempo de morrer, ninguém gosta de falar nisso, mas o profeta tem que falar. Estamos num tempo de morte. Morte física. Existe uma morte espiritual que não aparece, mas são as pessoas em solidão, as pessoas tentando se suicidar, as pessoas em pânico, as pessoas em estresse, as pessoas com medo. Isso não chega à imprensa muitas vezes, ela é sutil, só dá uma pincelada rápida. Mas nós temos recebido aqui informações de vários lugares de pessoas desesperadas, buscando uma palavra de conforto, uma palavra de paz, uma palavra de entendimento, uma palavra de compreensão do que está acontecendo. Você que é crente, eu que sou crente, temos essa palavra para as pessoas. Mas, ao mesmo tempo, temos que viver e conviver com isso, mas entendendo que é um juízo de Deus. Também é tempo de matar, é um tempo de morte, é um tempo que pessoas estão sendo mortas. Vocês veem aí, pessoas, 2, 3 dias morrem. Vocês veem cidades grandes, vazias as ruas. Você olha para Madrid, você olha para Nova York, você olha para Lisboa, você olha para Paris, ruas desertas. Desertas. Pode imaginar isso? E o período começou em dezembro. Nós estamos agora em maio. Olha, quanta coisa está acontecendo. Será que a gente não está vendo isso? Estamos vendo todo dia na televisão. O bezerro de ouro caiu, que a economia desabou. Tudo que se fez durante anos e anos
Em 5 a 6 meses, o juízo de Deus fez tudo cair. Todas as bolsas do mundo desabaram, a economia mundial desabou. O tempo de recuperação será longo. Vamos passar um período muito difícil nos próximos 2, 3, 4 anos. Em consequência disso, do que nós estamos vivendo hoje, o bezerro de ouro quebrou. Também é o tempo de chorar, chorar os mortos. Vocês viram que em determinadas cidades da Itália, filas de caixões para serem enterrados. Vocês estão vendo hospitais do mundo, cemitérios do mundo inteiro abrindo covers para colocar as pessoas. Nunca se viu isso. Não há mais uma despedida de um velório. Pessoa contaminada é lacrada o caixão, enterrada, sem direito a um culto fúnebre, a um discurso de honra. Então, os tempos são outros, nós temos que entender esse novo tempo. É um tempo que Deus está nos trazendo a uma realidade que Ele quer e não que nós queremos. Nós não gostaríamos que isso acontecesse, mas Ele está nos trazendo para nos alertar, nos advertir. É um tempo de prantear, é um tempo de rasgar as vestes. Olha, Senhor, me arrependo, Senhor. É um tempo de calamidade e um tempo de aflição. Se juntou tudo num tempo só. Deus aqui com seu juízo, aqui embaixo, Covid-19, economia mundial desabando, desemprego, fábricas fechando, empresas fechando, comércio fechando, empresas indo à falência, até clubes de futebol indo à falência. Olha o que Deus fez em 5 meses. Olha o que Ele está fazendo. E nós temos que entender esse processo de Deus. Só quem conhece Deus, Jesus e o Espírito Santo, está compreendendo isso. Os outros que são ímpios vão dar um monte de justificativa. Até a natureza melhorou. Vocês viram que a ausência das pessoas nas ruas melhorou os rios, a qualidade dos rios. Melhorou o meio ambiente, não tem poluição em vários, principalmente na China. Quantas coisas em pouco tempo Deus está revertendo para mostrar que nós é que somos aqueles que estamos atrapalhando no mundo algumas coisas que deveríamos fazer com muito cuidado, com muito carinho, cuidar do meio ambiente, né? Porque isso é de Deus. A terra é de Deus, não é nossa. Ele só nos colocou aqui para nós habitarmos. E também é um tempo agora, tem que haver uma conscientização desses tópicos que eu falei, mas também é um tempo de estudar a palavra. Não é um tempo só de pegar a Bíblia e pegar a Bíblia e dar uma lida rápida, não. Eu vou estudar a palavra. Eu tenho tempo agora para estudar a palavra. Eu tenho tempo de me aprofundar na palavra. Eu tenho tempo de entender a vontade de Deus. E eu recomendo o livro de Jeremias e Ezequiel de Isaías, que são tempos quase que semelhantes. É um tempo diferente. Vamos dizer que seria um tempo moderno, vai. Tempo moderno daquilo que está acontecendo no ineditismo. Então nós temos agora tempo para o Senhor de orar e fazer o devocional. E aqui também serve para alertar para não fazer como o povo de Judá fez na época. Eles sabiam, o profeta sabia que Nabucodonosor estava às portas de Judá. Ele sabia que o cativeiro na Babilônia ia acontecer porque Deus já tinha avisado para ele. Após isso, a volta do cativeiro, eles teriam que reconstruir Jerusalém. Eles ficariam 70 anos no cativeiro e após haveria uma dispersão deles pelo mundo mais tarde, depois da queda do templo no ano 70 depois de Cristo, destruição do templo. Esse profeta sabia, Deus falava com ele.
Então é hora de nós pararmos e pensar: o que aconteceu com Judá, eu não quero que aconteça conosco. Eu não quero passar por isso. Eu tenho que evitar isso. Se isso está acontecendo, e está acontecendo na verdade, na prática, eu tenho que orar pedindo a Deus que Ele tenha a sua misericórdia, a sua graça, que esse juízo dele Ele possa interromper. Vamos agora passar algumas informações para vocês gerais. O livro de Jeremias foi escrito por Jeremias na Palestina em aproximadamente no ano 626 a.C. Então nós estamos assim com o ano 2020, seriam 2645, 46 anos atrás aconteceu isso. 2645, 46 anos atrás. Jeremias, o profeta, foi um dos grandes profetas de Israel, recebeu diretamente de Deus a orientação de proclamar a palavra do Senhor e profetizar sobre o cativeiro e restauração do reino do sul, Judá, durante 40 a 45 anos. Ele tinha que conclamar ao povo ao arrependimento, voltar às origens, que nós temos que começar a entender, nós temos que voltar ao arrependimento, nós temos que voltar a nos arrepender, nós temos que voltar às origens de Deus, nós temos que voltar a estar junto do Espírito Santo, nós temos que revalorizar mais o reino de Deus, nós temos que nos interiorizar mais com a palavra. É isso que Deus quer, Jonas. Crentes, hein? Estou falando para crentes. Também, o profeta Jeremias tinha uma grande sensibilidade espiritual. Era leal e obediente à palavra de Deus e tinha muita fé. Ele era conhecido pelo povo como profeta de Deus, conforme descreve o texto, pois pelo teu nome sou chamado. O espírito profético que estava nele o separou dos seus amigos e o isolou das atividades populares por causa da sua indignação pelos pecados da nação. Nós estamos indignados com os pecados da nossa nação, que são muitos. Indignados com os pecados do mundo, que são muitos. Você está indignado, não é só o fato de você ver, ler na televisão, ler nos jornais. Não, você está indignado, porque nós não podemos concordar com isso. Nós não podemos concordar com a injustiça, com a mentira, com o sofrimento. Nós não podemos concordar com a corrupção. Nós somos servos de Deus, um povo escolhido, chamado. E Jeremias era uma alma dolorida, envolto em melancolia. Ele sabia que os dias que se aproximavam eram assustadores. Mas o profeta, olha só, o profeta é responsável pelo momento. Ele está aberto ao que o momento revela. Ele é a pessoa que entende do tempo. Vamos de novo. Mas o profeta é responsável pelo momento. Eu me sinto responsável pelo momento que nós estamos passando também. Nós estamos passando um momento que o profeta tem que alertar vocês. A situação é difícil, a situação é de calamidade. A situação requer cuidados especiais, requer ficar em casa, requer usar máscara, requer lavar as mãos, requer oração, requer jejum, requer consagração, requer devocional, requer choro, requer pranto. Nós não estamos acostumados com essa profundidade e vamos ter que nos acostumar com essa profundidade espiritual, porque esta profundidade nesse momento é necessária. Não é um momento de alegria, não é um momento de felicidade. É um momento de buscar a Deus na sua essência, como nunca houve. É uma questão de sobrevivência espiritual, sobrevivência física. Então, o profeta é responsável pelo momento. Ele está aberto ao que o momento revela. Isso é o momento que Deus está revelando para nós. Nós estamos tendo uma revelação bíblica, espiritual para nossas vidas, de cuidado, de Deus conosco, de avisos, de advertências.
de admoestações, de juízos. É sério o momento, irmãos. A gente olha na televisão e vê ali famílias dizimadas por essa enfermidade. Morreu pai, morreu filho, morreu filha. Às vezes perdem 4 familiares em 3, 4 dias. Nós não queremos passar por isso. Estamos orando para Deus nos cercar. Eu oro todo dia para Deus cercar todos nós, nossos familiares, a igreja, os membros da igreja. Guarde a igreja para que ninguém venha entrar em óbito por causa disso, porque o assunto é sério, muito sério. Não sou alarmista, não, mas eu sou da prática, e nós estamos vendo o que está acontecendo. E cabe ao pastor, ao profeta avisar, olha, cuidado, atenção, prudência, resignação, interiorização da palavra, mudanças de comportamento, mudanças de atitude, busca incansável de Deus, porque o profeta entende o tempo, e esse é um tempo que nós estamos vendo diferente. E a responsabilidade de Jeremias, qual era? Ele tinha o dever de anunciar, denunciar o julgamento de Deus sobre o povo, a quem ele amava muito, mas a quem era impossível salvar. E ele contemplou o juízo de Deus. Ele foi ignorado, perseguido, acusado de mentiroso e sofreu muito. Imaginem vocês aí, situação de Jeremias. Deus de um lado, ele era do povo de Judá, ele fazia parte do povo, a sua família fazia parte do povo, ele estava estabelecido em Judá. E ao momento que ele estava lá, de um lado, Deus de um lado, o povo do outro, e ele no meio das duas situações. Imagina, Deus aqui, o povo aqui e ele no meio. Ele era ligado a Deus e ele era ligado ao povo. Imagina o conflito interior dele em receber de Deus a palavra e transmitir ao povo que ele viveu, que ele conviveu, quando ele começou o seu trabalho aos 25 anos. Jovem, muito jovem. Mas Deus chamou ele, olha, você vai fazer a obra aqui para mim. 2 situações. Vocês podem imaginar? Também, ele estava no meio dessas 2 situações e ele tinha entre o vil e o precioso. Vil o povo e precioso era Deus. Olha o que ele tinha que fazer. Não se esqueça que Jeremias era um ser humano com as suas lutas interiores, com a sua perspectiva de vida de 25 anos para frente. Ele teve que deixar toda a sua perspectiva, seus sonhos de lado. E isso vai acontecer com nós muitas vezes. E acontece que nós deixamos os nossos sonhos, as nossas vontades humanas para entrar a soberania de Deus na nossa vida. Eu estou tendo muita unção. A soberania de Deus entra na nossa vida e nos muda completamente. Às vezes não queremos esse tipo de vida, porque às vezes não fomos criados desde pequeno e nos adaptamos quando aceitamos Jesus, entramos no reino de Deus, diferentemente do que nós pensamos ou agimos até a época. Depois, quando entramos no reino de Deus e participamos do reino de Deus, temos uma outra convivência, outras experiências, e caminhamos de uma maneira diferente. Então, quando você entra no reino de Deus e começa a ter maturidade espiritual, você sabe o vil e o precioso, o certo e o errado. E ele teve isso com 25 anos de idade em diante. Então, os sonhos deles foram colocados de lado e entraram à soberania de Deus. Muitas vezes nós que estamos aqui temos os nossos sonhos, mas entra a soberania de Deus e muda completamente. Olha, eu não quero isso para a tua vida. Eu te deixei até aqui, daqui para frente é comigo. Eu quero a minha soberania na tua vida. E é isso que Deus quer na nossa vida hoje. A sua soberania dentro de nós, tirando o vil completamente. Tirando o errado completamente. Porque nós servimos a um Deus que cumpre as suas palavras e as suas promessas. E Judá, neste período, as condições de Judá eram as seguintes. Vamos ver como é que estava Judá lá naquele ano de 600 e... Vamos achar aqui.
626. Vamos olhar aqui o que aconteceu nesse tempo, né? O que estava acontecendo lá? O que é 626 a.C. Então vamos lá, o que estava acontecendo com Judá? Espiritualmente eram péssimos. A parte espiritual deles estava péssima. Esqueceram e desprezavam Deus. Não queriam ouvir a palavra do Senhor. Havia uma grande apostasia e falsos crentes da época. Não está muito diferente de hoje em dia. Idolatria. E tinha idolatria. Olha, tinha o Deus Yahvé. Os judeus tinham Deus Yahvé. E eles tinham tudo isso. Esqueceram do que Jesus fez com Moisés. Esqueceram o Mar Vermelho. Esqueceram as pragas. Esqueceram tudo que Deus fez. Para ver, a gente esquece as coisas que Deus fez na nossa vida. Quantas coisas Deus, Jesus, o Espírito Santo já fizeram na nossa vida e nós esquecemos. Nós olhamos para frente como cegos, não vendo o que passou pelo espelho retrovisor, do que Deus fez, quantas libertações, quantas curas, quantos escapes de morte, de doença, de enfermidade, nossa e dos nossos familiares. Esqueceram Deus, não queriam ouvir a palavra. Hoje muita gente não quer ouvir. Você vai falar, você é crente. Não querem ouvir a palavra. Mas eu tenho certeza de uma coisa, quando nós voltarmos, as pessoas vão procurar as igrejas, porque muitos estarão falidos, muitos não terão nada, e a igreja será o lugar de respostas. Gravem isso, eu vou pregar isso logo. A igreja será o lugar das respostas. Apostasia, idolatria com sacrifícios oferecidos aos deuses pagãos, Maloque e Baal. Eles matavam crianças oferecendo a Baal e Maloque como sacrifício. Eu pergunto, que povo é esse? Olha a deturpação espiritual que esse povo chegou, sabendo do histórico que Deus tinha feito por eles, guardado, cuidado deles, noite e dia mesmo no deserto. Olha, esqueceram de tudo. Muitas vezes nós esquecemos de tudo que Deus faz para nós, queremos avançar sem limites, ou sem critérios, ou sem ética. E Deus, não é assim, não, volta. Outro ponto importante é que havia uma grande imoralidade e decadência moral. Imoralidade e decadência moral. Isso está diferente dos nossos dias. Nossa terra está virando uma Sodoma e Gomorra. Coisas nunca vistas nós estamos vendo, nem imaginávamos. Tantas coisas acontecendo inacreditáveis. A imoralidade, decadência moral. Não vou nem citar em detalhes, porque é muito forte. Sensualidade e depravação sexual era total. Inclusive os adultérios aconteciam entre os sacerdotes e os profetas. Olha, pessoas escolhidas por Deus, pessoas chamadas. Está acontecendo nos dias atuais? Está. Vocês podem ver que o que eu estou relatando aqui de Judá, espiritualmente péssimos, esqueceram Deus, não querem ouvir a palavra, apostasia, idolatria. Só não tem sacrifício, mas o resto tudo tem. Imoralidade, decadência moral, sensualidade, depravação sexual total. Sacerdotes e profetas fazendo isso, quer dizer, pessoas escolhidas, fazer uma contaminação completa. Mentira, muita mentira, inveja, injustiça. Como nós estamos vendo injustiças? A quantidade de injustiça está insuportável. Insuportável. Os pobres sendo mais esmagados do que nunca. Uma classe privilegiada, pequena, e uma classe pobre imensa. Isso não é só no Brasil, está sendo no mundo inteiro. Subjugados, pobres subjugados pelos ricos. Egoísmo. Idolatria era largamente praticada. Hoje nós temos uma idolatria a cantores, a cantoras.
cantoras, a músicos totalmente fora da vontade de Deus. Tatuagens, coisas que nós nunca pensamos ver, nós estamos vendo. Eles zombavam dos profetas corretos, faziam uma opressão ao estrangeiro, ao órfão, à viúva, gostavam de roubos, furtos, fraudes. É o que mais a gente vê nesse país, principalmente nosso, né? Mas é o mundo inteiro, fraude. Estamos fraudando as coisas. Havia um deserto de angústia, mas ele descobriu fonte de alegria. Então, é diferente dos nossos dias? Não. Estamos fazendo opressão ao estrangeiro? Estamos. Aos órfãos, às viúvas. O número de roubos cada dia aumenta mais. Não é só no Brasil, no mundo inteiro. Furtos. Tu vê, nós estamos, onde nós moramos, é cerca para tudo que é lado. Cerca de contenção ao bandido. Cerca de contenção à agressividade. A gente vive cercado por cercas. Será que isso é liberdade? Não é. Ninguém gosta de viver cercado de grades. Também injustiças. Quantas injustiças nós estamos vendo nos últimos tempos? Injustiça. Você conhece um monte de gente, se não é você mesmo que sofreu injustiças, mentiras, calúnias, roubos, corrupção dos governantes. Todo dia tem Polícia Federal na televisão, atrás de bandido, atrás de colarinho branco, corrupção imensa, milhões, bilhões desviados por corrupção. Uma história que a gente já cansou na televisão, até virou rotina. Roubo, corrupção, fraude, injustiça virou rotina quando não deveria ser. Fazendo uma reflexão sobre a situação de Judá daquela época para os dias atuais, são muito parecidos. Vocês podem ver o que eu falei aqui está acontecendo hoje no mundo. Podemos acrescentar ainda aumento da diversificação das drogas. Naquele tempo quase não tinha droga. Hoje nós temos o aumento da diversificação das drogas, caminhões com drogas, cocaína, maconha, caminhões com toneladas. Eu estou falando em números, toneladas. Virou hábito na televisão, toneladas. Bebidas, nas mais diversas. Você vai no supermercado hoje, sabe isso? Aquela área de bebida se ampliou. Era pequena, agora se ampliou. E eu pergunto, poxa, não está na frente da alimentação, está na frente do açúcar, está na frente da padaria, dentro do supermercado. E o que você vê? Bebida se ampliando. E você olha o jornal, lê os jornais. Primeiro, tópico do supermercado, alimentação. Segundo, bebida. Pô, bebida! Bebidas alcoólicas. Bebida alcoólica sendo consumida agora nesse período de Covid-19 dentro de casa. Então, o pessoal está bebendo muito. É o segundo item de consumo. Primeiro, alimentação. Segundo, bebida. Não vem nem higiene, é bebida. Então, dentro das casas, dos lares, está acontecendo muitas coisas diferentes que não aconteciam. A violência em geral aumentou muito. Violência doméstica contra a mulher. Todo dia matam no Brasil 2 mulheres, 3 mulheres por dia assassinadas. Violência doméstica. Que ninguém consegue segurar. Também várias ideologias diferentes. Feitiçaria. E o terrorismo. E o terrorismo. A nível mundial, esses anos se estender de uma maneira de terrorismo mesmo. Horrível. Matando crianças, jovens,
mulheres grávidas, assassinatos, ideologias partidárias na África diferentes, matando crianças, fazendo filho matar mãe, matar pai. Olha como nós estamos. Será que não dá para perceber isso? Enfim. Outra parte diz assim lá no texto: achadas as tuas palavras, achadas as tuas palavras. Olha, nesse momento que nós estamos vivendo, o profeta achou a palavra de Deus, ou seja, ele fez uma descoberta memorável. Descoberta memorável. Deus estava agindo, falando com ele no momento que ia acontecer uma série de coisas em Judá. Nabucodonosor estava às portas para invadir. Ele sabia que ia acontecer se o povo não mudasse. Deus avisou. É achada, a palavra achada é quando ela é procurada. Você acha quando é procurada, quando você ora, quando você jejua, quando você faz o seu devocional, quando você vai nos cultos, quando não tem culto presencial, assiste a pregação. Você procura a palavra, procura a revelação de Deus. E o que aconteceu? Jeremias comeu a palavra, ingeriu a palavra. Ele ingeriu a palavra de Deus. Neste caso, essas palavras são duas situações. Essas palavras são as profecias que Deus trouxe para ele. Assim diz o Senhor, e falava com ele. Não é? Assim diz o Senhor. Que era para ser entregue ao povo. E ele descobriu a palavra de Deus naquele tempo. Discerniu a palavra e se alimentou dela. É o que nós temos que fazer hoje. Hoje o que nós temos que fazer? Ingerir a palavra, estudar a palavra, ler a palavra, interiorizar com a palavra, de comunicar com a família, comunicar com os filhos, ensinar os filhos. Ah, nunca tive tempo. Agora você tem tempo de orar com os seus filhos, tem tempo de ler a palavra com os seus filhos, tem tempo de fazer o culto doméstico. Se não fizer, preguiça. Se não fizer, está faltando temor e tremor a Deus. É duro? É, mas é verdade. É verdade. Também, ele descobriu um tesouro celestial. Quando você descobre um tesouro, meu Deus, você quer ver o que tem dentro daquele tesouro. E esse tesouro é a palavra de Deus. São as experiências sobrenaturais. É os falar em línguas. É o interpretar em línguas. É os dons. Níveis diferentes de unção. Outro ponto que me chama a atenção também se refere ao seu chamado de profeta, porque ele recebeu a palavra de Deus. Como seria um profeta se não recebesse a palavra de Deus? Como seria? Então não existiria o profeta. O profeta não existiria se Deus não falasse com ele. Então existe profeta que extrapola a palavra, tem na base bíblica, mas às vezes Deus tem que fazer alguns complementos, algumas direções da momentaneidade que está existindo, e quando essa momentaneidade, Deus usa o profeta. Deus usa o profeta. Para quê? Para te orientar, para te direcionar, para dizer, não, Deus não falou comigo, Deus falou contigo. Deus conversou contigo, Deus te orientou. Se você obedeceu ou não obedeceu, depende da tua maturidade espiritual. Amém? O povo de Deus é uma grande coisa encontrar a palavra de Deus e discernir por nós mesmos. Muitos ouvem há anos e ainda nunca encontraram, muitas vezes nem foram tocados. Muitas pessoas ouvem a palavra na igreja, mas não entram. Não entram e você, como pastor ou profeta, percebe que não entram. Por quê? Porque a pessoa não evoluiu, porque a pessoa não se transformou, porque a pessoa não anotou e deu continuidade. Entrou por um ouvido, ficou no culto, domingo, segundo, terça, a palavra sumiu. Se você perguntar, o que o pastor pregou no domingo? Eu não lembro. Olha, eu lembro de uma palavra, ou ele falou alguma coisa. Não está registrado. Então, isso tem que ser importante, né? Encontrar a palavra de Deus, discernir, anotar, orar pela palavra. Mas não às vezes não são tocados. Não se tocam. Se toca quando diz assim, pô, essa palavra foi toda para mim, hein? Eu vim de coração aberto para a igreja, vim receber, estou saindo daqui com as respostas. Por isso que eu digo, a igreja traz as respostas para você. Mas se você buscar as respostas. E se você observa também quem
encontra a palavra de Deus, este tesouro começa a ter revelações. Busca as revelações. Anota as revelações na Bíblia. Temos que ter uma alimentação espiritual boa, de ótima qualidade. Quando se lê as Escrituras e ouve a palavra, está buscando o tempo todo sentido oculto espiritual. O que Deus está falando? O que Deus está querendo? Por isso, falar para mim. Por isso que você vê de um texto várias pregações, cada uma com uma revelação diferente, porque o Espírito Santo traz uma revelação diferente em cada situação, para a necessidade daquele momento da pregação ou do sermão. Pode não ser para você, mas para aquela pessoa que chegou. Pode ser não ser para você, mas no momento que aquela pessoa está vivendo. Por isso que a palavra, a igreja traz as respostas. Aí ele diz assim, outro detalhe, o mistério que foi escondido desde os tempos antigos é algo secreto que a carne e o sangue não pode revelar. Carne e sangue humanamente não vão revelar, é só quem está no Espírito. Por isso que tem que ter maturidade espiritual. Eu li essa palavra, seu nada, não. Tem que se aprofundar mais. Outro ponto, logo as comi, estava com fome da palavra. Suas palavras foram encontradas, eu as comi. Não é ouvir só a palavra, é comer a palavra. Comer a palavra, ouvir a palavra. Ouve, ó Israel. Ouve, está no chamar. Ouve, ó Israel. É ouvir a palavra. As suas palavras foram encontradas e eu as comi. Olha a fome dele. O que se entende por comer as palavras de Deus, estava com fome, quero saber mais, quero crescer no conhecimento para operar na minha vida, na vida dos outros, uma recepção alegre, alinhados o espírito, a alma e o corpo para receber essa alimentação. Você tem que estar alinhado. Quando você vai para a igreja, você pode estar no dia de muito serviço, numa quinta-feira, numa terça. Mas quando você vai para a igreja, você tem que se desligar daquele ambiente, daquela situação que você estava vivendo até o momento, para você poder chegar ali limpo de pensamento, de ideias, e ali você receber de Deus a palavra, aí você vai comer a palavra, você vai ouvir a palavra, ela vai aumentar a sua fé, ela vai te transformar, ela vai te mudar completamente. Não adianta chegar na igreja correndo, agora vamos fazer. Não dá certo. Não dá certo. Você tem que vir, se preparar, entrar na igreja, entrar na presença. Você não entra na presença de Deus, você anda de qualquer maneira. Você entra com temor, com tremor, com respeito, com fome de Deus. Eu gosto quando as pessoas dizem, pastor, orei hoje para que seja um culto diferente. Esse aí parou para... porque quer algo diferente de Deus. Eu não quero a mesma coisa sempre. Eu não quero rotinismo, eu quero coisa nova de Deus. E Deus sempre é coisa nova. Interessante, né? E também, a expressão também significa uma crença intensa. Suas palavras foram encontradas, eu as comi. Ele não duvidou, ele não questionou, ele não ficou em dúvida. Nada disso. Recebeu a palavra, é para mim essa palavra. Ele começou a testar a palavra de Deus, o poder de Deus, e a sua alma já foi nutrida. Muitas vezes vai na igreja e fica se questionando. Mas será que é? Deus te abençoe. Mas será que é verdade? Será que não é? Sabe, umas coisas assim xoxas, sem pé nem cabeça. Essas pessoas precisam de libertação, para que Deus venha atuar. Arrependimento, perdão, voltar ao primeiro amor. Vocês veem como os crentes que começam nas igrejas são fáceis, eles vão, não discutem, vão embora. Os mais velhos, sabe como é que é difícil. O que é isso? A Bíblia diz que nós temos que ser que nem crianças, né, no reino de Deus. E é assim que quando nós encontramos a verdade de Deus, nos deleitamos em meditar, contemplar e considerar. Essa firmeza gloriosa na fé é muito necessária agora para resistir ao momento que nós estamos passando. Então nós temos que ter firmeza no reino de Deus, determinação. Aí no terceiro toque ele diz assim, as tuas palavras foram gozo e alegria para o coração. Olha, ele estava no meio, hein? Deus aqui, o povo viu desse lado. E ele diz assim, agora é ele, hein? O profeta Jeremias.
As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. Isso é para nós. Senhor, as tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. Seja em disciplina, seja em dureza, seja em cajado, sejam advertências, sejam alegria, sejam bênçãos. O povo de Deus só quer saber de bênção, bênção, bênção. Não. Não é assim o reino de Deus. A bênção é uma continuidade do processo dentro do reino de Deus, mas não é a prioridade. A prioridade é estar com Deus, estar com Jesus, ter o Espírito Santo e atravessar tudo isso e chegar à vida eterna, vivendo uma vida digna de acordo com a palavra de Deus, não de acordo com a nossa vontade. É muito diferente. Só bênção, só bênção, só bênção. O que Deus fez até hoje para a sua vida? Como Deus já te abençoou, como Deus já te libertou, como Deus já te curou. Só quero bênção, só quero... Esse não é um princípio divino. Esse é um princípio humano. Isso não é glorioso. Isso não agrada a Deus. Você vai receber as bênçãos de decorrência da tua obediência. Deuteronômio 28. E os textos nos levam a uma sequência felizes, ou seja, gozo. Suas palavras foram gozo. O que é gozo? Satisfação, prazer, deleite, transbordar de alegria, posse de algo que traz alegria. É posse. Peguei essa palavra para mim, vou vibrar, porque ela está me libertando, ela está me curando, ela está trazendo respostas que eu não tinha até agora. Aquele que encontrou espiritualmente a palavra de Deus e consequentemente se alimenta dela é um homem feliz, uma mulher feliz. Mas para obter alegria na palavra de Deus, devemos recebê-la universalmente. Jeremias fala primeiro das palavras de Deus. As tuas palavras. Deus, as tuas palavras. Olha, as tuas palavras, Deus. Né? Então ele muda o número e fala a palavra de Deus. Não devemos apenas receber parte do Evangelho, mas todo ele que vai nos proporcionar alegria. E quando nos traz essa alegria, o nosso coração vai estar com Deus. Vai estar com Deus, com Jesus e com o Espírito Santo. Depois ele fala, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Pelo teu nome sou chamado. Para alguns de vocês isso pode não parecer algo muito alegre, mas Jeremias, não, naqueles dias o nome do Senhor, Deus dos exércitos, era desprezado. Não queriam saber de Deus, não queriam nem ouvir falar de Deus. Mas para eles era uma honra, Jeremias. Quando falava isso, quando falavam isso, né, para Jeremias era uma honra para ele. Aquele Deus dos exércitos foi alvo de escárnio entre a multidão de Jerusalém. O profeta, choroso, de semblante triste, estragou a alegria deles, entrou por sua parte cheia de desprezo. Todo mundo desprezava ele, mas ele falava, esse é o homem de Deus, esse é o homem de Deus, esse é o homem de Deus. Agora Jeremias, em vez de achar difícil associar-se ao Senhor, esse desprezo pelos ímpios, ficou feliz por ser tão honrado. É honrado quando você recebe a palavra de Deus, você é honrado. Não interessa o que está ao seu redor, você é honrado por Deus. Deus está falando contigo. Deus está falando contigo hoje. Deus está trazendo uma palavra para você de mudança, de transformação, de juízos, de interiorização. As censuras daqueles que insultaram o Senhor caíram sobre ele, seu pobre servo, mas ele estava contente, porque era uma honra. Muitas vezes nós vamos ser criticados, detonados. Esse é crente. Fisionomias brutas, fisionomias de deboche, mas quando fizerem isso, eu digo, oh, glória, Senhor. Estou sendo honrado por ti. É um sinal. São sinais. Amém? Foi um consolo para Jeremias que ele tivesse o nome de Deus desprezado. Isso fez dele objeto de muita perseguição e desprezo. O rei colocou ele na masmorra. Ele foi feito para comer pão da aflição e sofria muitas tribulações. Mas ele levou tudo com muita alegria por causa do Senhor. Interessante, né? Diante dessa adversidade que, para finalizar, que estamos passando, como nós devemos agir, pastor? Primeiro, entender esse juízo de Deus. Temos que entender esse juízo de Deus. Temos que entender o que Deus está fazendo na terra. Temos que entender essas advertências de Deus.
entrar num processo de arrependimento. Temos que orar, jejuar, consagrar, dobrar o joelho, buscar Deus de coração, ter tempo para Deus. E a resposta está na clareza da transparência, da magnitude e da sabedoria desse profeta. Procure refúgio, então, orientação, apoio e comunhão com Deus. Não se disperse. Eu observo que muitas pessoas na igreja se dispersam com coisas desnecessárias. Estão na periferia, os assuntos periféricos, quando Deus quer o foco no assunto principal, que é o juízo dele, e o nosso processo de receber a admoestação, receber o juízo de Deus e a transformação e a busca de Deus. Então se dispersam pela imaturidade espiritual. Quero ver nos WhatsApp comentários bíblicos, comentários de edificação, comentários de oração, comentários da leitura da Bíblia, comentários da presença de Deus, comentários da busca de Deus, comentários de arrependimento, comentários de perdão, para edificar a igreja como um todo. É isso que nós precisamos nesse momento. Não houve outro momento semelhante a esse. É uma busca diferente, é um foco diferente, é uma situação de ineditismo, e nós temos que agir como tal, como Jeremias agiu junto ao povo de Judá. As providências são diferentes do que nós vivíamos até então e que nós vamos viver em breve com essa mudança. Quando voltarmos de tudo isso, haverá muitas coisas diferentes no mundo. O mundo não será mesmo. Não será o mesmo. Haverá grandes mudanças e nós temos que estar preparados para as mudanças. Deus está nos dando um tempo para termos a mudança dentro de casa, entendermos esse processo que o profeta Jeremias está passando para nós, e que Isaías também passou, e que Ezequiel também passou. São processos de mudanças no mundo. No mundo. Olha o que Deus fez. Em 5, 6 meses parou o mundo. Será que nós não estamos vendo isso? Será que ainda nós estamos com o risinho? Nós estamos com a coisinha fútil? Não, é um tempo sério. Estão morrendo milhares de pessoas. A fome está se alastrando. A pobreza está se alastrando. A falta de emprego está se alastrando. A falta de dinheiro está se alastrando. Vocês estão vendo na televisão filas e filas de pessoas que vão de um dia para outro na Caixa Econômica Federal, no Brasil inteiro, para receber R$600. Aí você vê o testemunho dessas pessoas, não tem comida em casa, a geladeira está vazia, estão desempregados, não tem perspectiva futura, nem no momento, nem futura. E nós, crentes, que estamos fazendo? Trocando o WhatsApp de gentilezas. Não é esse momento, irmão. Acorde. É outro tempo difícil. Tempo de pesar, tempo de aflição, tempo de luta, tempo de choro, tempo de buscar a Deus, tempo de buscar força em Deus, tempo de pedir a Deus mudar essa situação. Não é tempo de melindre. Não é tempo de agradar o outro, é o tempo de estar junto para orar, estar junto para estar na presença de Deus, tempo de ler a palavra, tempo de ler a Bíblia, tempo de concentração. Senão nós não chegaremos preparados do outro lado. Então, não se disperse. E não permita que ninguém te tire da desconcentração. Você está concentrado, ninguém pode entrar para te tirar a concentração. Ninguém, nem telefonema, nem familiar, nem amigo, ninguém pode tirar da tua concentração nesse momento crítico que nós estamos vivendo. Eu estou falando em mortes. Eu estou falando verdades.
Não estou aqui para te agradar, não. Estou aqui para te mostrar a verdade de Deus. Que é a hora do crente mostrar a sua força, o seu poder, a sua confiança em Deus. Também não se afaste da palavra com outros fatos, outras situações que vão te tirar do caminho, não. Esta é a palavra que Deus está dando para nós. Esta admoestação, entender o juízo, compreender o que Deus está fazendo e pedir a misericórdia dele para tirar isso do mundo. Quantas pessoas ainda vão morrer? E nós temos a palavra, nós temos o conhecimento, eles não têm. Os ímpios não têm, eles vão atrás da ciência, nós vamos atrás da ciência, mas sabemos que Deus está agindo, porque a Bíblia nos traz subsídios dessa história. Comunhão com uma palavra, ler a palavra, estudar a palavra, comer a palavra. O WhatsApp é para falar da palavra. O WhatsApp é manifestar o que vocês estão fazendo e a gente como pastor dando suporte, orientando, direcionando, focando vocês para não saírem daquilo que Deus quer. Ter fome da palavra, eu vou ler a palavra, eu vou estudar a palavra, eu vou refletir, eu vou praticar, eu vou obedecer, eu vou levantar de madrugada, eu vou orar, eu vou jejuar. Se você disser que não tem nada para fazer, é mentira, porque você está tendo tempo agora. Se você não trabalha, não está na linha de frente, você tem tempo sim. Talvez não esteja habituado a ter um tempo com Deus. Talvez não tenha o hábito de ter um tempo, ou um tempo muito restrito. Deus quer um tempo maior, porque agora Ele está te dando esse tempo. Ele nos fechou em casa para nós termos esse tempo, e não temos mais desculpa. Acabou seu tempo de desculpa. É um tempo de guerra. É um tempo de luta. É um tempo de morte. Reflitam sobre isso. É sério, irmãos, eu não estou falando em coisas superficiais, eu estou falando em vidas humanas pelo juízo de Deus. Vidas humanas estão sendo perdidas pelo juízo, famílias dizimadas, mortas. Uma verdade bíblica, uma verdade real. Eu estou vivendo, vocês estão vivendo. E temos que orar para Deus guardar todos nós, para nenhuma enfermidade dessa Covid ou outra, pneumonia, seja o que for, nos atinja, malária, dengue, nada. É um tempo que tem na nossa terra pestes, pragas. Nós temos como servos de Deus, na torre de vigia, nos levantar e proclamar o reino no sentido de orar, de defender a terra e pedir a Deus. Deus tenha misericórdia. Deus tenha piedade extensiva do céu à terra para nos tirar disso. Amém? Essa palavra que eu tinha para todos nós hoje, não é só para mim, para vocês também. Reflitam sobre isso. Não fiquem bravos comigo, não. O profeta tem que falar a verdade, tem que chamar o povo. Ó, vem cá. Acontecendo isso aqui, ó. Acorda. Acorde. Acorde. Não está tudo às mil maravilhas, não. Estamos em guerra, estamos em dificuldades, estamos em aflição. É tempo de pano de saco. É tempo de comprometimento com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo. É tempo de buscar Deus. É tempo de estar ligado com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo. É tempo de preparar estudo. É tempo de estudar a palavra. É tempo de pesquisar a palavra. É tempo, com tudo isso, nos fortalecer diante do que estamos vendo, presenciando, vivenciando no nosso dia a dia. Liga a televisão. O que você vê? Morte. Hoje se faz a contagem de mortes ao dia, a hora. País por país, estado por estado. No Brasil, estado por estado, Brasil. Nos outros países, país por país. E nós, o que estamos fazendo? Orar pelos médicos da linha de frente, pelas enfermeiras, pelos atendentes, pelos pacientes, pelos governos que façam a coisa certa, pelos pobres que estão aí sem comida. Temos muita coisa para fazermos. Se você está no seu lado, bem sentado, confortavelmente, muitos não têm comida em casa, muitos não têm cama, muitos não têm dinheiro, muitos não têm perspectiva nenhuma de melhora, pelo contrário. Mas nós, com o nosso poder de oração, nós vamos continuar intercedendo a Deus para que Ele mude essa situação. Amém?
orar agora por todos nós, por essa palavra. Senhor Deus, nós queremos te agradecer por essa bênção dessa pregação desse sermão que, como diz Jeremias, achei as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras foram gozo e alegria para o meu coração, pois pelo teu nome sou chamado. Ó Senhor, Deus dos exércitos, nos abençoe com essa palavra, que possamos receber essa palavra, entender essa palavra, compreender essa palavra, trabalhar dentro de nós e ficarmos alegres que estamos recebendo uma palavra de profetismo, uma palavra profética, uma palavra do profeta Jeremias, uma palavra que alegre nosso coração, uma palavra de direção, uma palavra, Senhor, que vai nos corrigir, que vai nos regenerar, que vai nos fazer voltar mais a Deus, uma palavra, Senhor, de misericórdia, uma palavra de perdão, uma palavra de arrependimento, uma palavra que entre em nós e nos mude completamente, para termos uma vida de qualidade melhor, uma palavra de bênçãos espirituais, naturais, uma palavra de profundidade, de elevação espiritual, uma palavra de conscientização do momento que estamos vivendo. Muito obrigado, Senhor Deus, muito obrigado, Jesus, por ter essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. A palavra deu de duração 1h11. Eu abençoo todos vocês com essa palavra. Amém? Até mais. Breve estaremos novamente com vocês. Em nome de Jesus. Amém.